A noite caía densa sobre a floresta. O vento soprava entre as árvores como um sussurro ancestral, carregando consigo o eco de histórias esquecidas. Em meio à escuridão, uma cabana isolada se erguia, pequena e robusta, como se lutasse contra o tempo. Lá dentro, uma única lâmpada trêmula lançava sombras inquietantes nas paredes de madeira. Sobre a mesa, uma xícara ainda morna indicava que, minutos antes, alguém estivera ali. Mas agora, só o silêncio restava. Um silêncio denso, quase palpável, interrompido apenas pelo leve rangido do assoalho. O que faz um crime perfeito? É a ausência de testemunhas? A falta de evidências? Ou seria um plano tão bem arquitetado que nem o mais astuto dos investigadores poderia desvendá-lo? Muitos acreditam que um crime sem solução é sinônimo de genialidade criminosa. Mas a verdade é outra. Não existem crimes perfeitos. Existem apenas crimes ainda não compreendidos. E é exatamente esse o caso que temos hoje. Um mistério que desafia a lógica, um crime cometido em um local isolado, onde cada detalhe parece contradizer o anterior. Um assassinato frio e calculado, executado de forma tão sutil que, à primeira vista, ninguém poderia encontrar uma falha. Mas o que torna essa história ainda mais fascinante não é o crime em si, é a maneira como ele foi resolvido. O detetive responsável por esse caso não precisou tocar na cena do crime. Não precisou interrogar as testemunhas pessoalmente. Nem sequer precisou sair do conforto de sua própria casa para desmontar peça por peça a ilusão criada pelo assassino. Ele usou apenas aquilo que sempre considerou sua arma mais letal: sua mente. Seja bem-vindo ao enigma da cabana isolada. A história começa em um dia frio de outono. Em um pequeno vilarejo, um telegrama chega com urgência a um renomado detetive. A mensagem, curta e direta, carrega um pedido de socorro. Um homem, desesperado, clama por ajuda. Seu tio foi assassinado em circunstâncias misteriosas, sem testemunhas, sem sinais de arrombamento, sem rastros aparentes do culpado. O vilarejo onde o crime ocorreu era pacato, o tipo de lugar onde todos se conhecem e onde um crime parecia algo inimaginável. A cabana ficava nos arredores, isolada em meio às árvores, longe da movimentação da cidade. Era um refúgio para poucos, um lugar onde se podia desaparecer do mundo por alguns dias. Mas naquela noite, alguém trouxe a morte para aquele local. O detetive, mesmo doente, sem condições de viajar, não hesitou. Seu assistente de longa data, um homem leal, mas impulsivo, partiu em seu lugar. Sua missão era simples: observar, coletar informações e relatar tudo com precisão. Mas como ele logo descobriria, nada nesse caso era simples. A viagem até a cabana foi longa e silenciosa. O assistente, sentado no vagão de um trem, observava a paisagem cinzenta se estender até onde seus olhos podiam alcançar. O vilarejo parecia inalterado pelo tempo, um lugar onde os dias passavam sem pressa. Mas naquele momento, um crime terrível havia rompido essa tranquilidade. Ao chegar, ele foi recebido pelo homem que enviara o telegrama, um sobrinho angustiado, cuja expressão denunciava noites sem sono. Seus olhos estavam vermelhos, sua voz carregava um tom de urgência. Ele repetiu os fatos como quem tenta compreender a realidade ao dizê-los em voz alta. Encontrei meu tio morto, trancado na sala de armas. A única porta estava fechada por dentro. Não havia pegadas ao redor da cabana, mas alguém esteve lá, e alguém o matou. As primeiras perguntas vieram à mente do assistente. Se a porta estava trancada, como o assassino escapou?
Se não havia pegadas, como chegou até lá? Nada fazia sentido. Foi então que ele conheceu a esposa do sobrinho, uma mulher de beleza marcante e postura elegante. Seu olhar era calmo demais para alguém que acabara de perder um parente tão próximo. Ela falava com segurança, com palavras medidas. Explicou que estavam na cabana para alguns dias de descanso. Contou que um visitante inesperado chegou naquela noite, mas que ela mesma não o viu. Meu marido estava na cidade. Eu jantava com o tio dele quando a caseira anunciou um visitante. Um homem de sotaque estrangeiro com um sobretudo claro. Meu tio foi encontrá-lo na sala de armas. Depois disso, ouvimos o tiro. A caseira confirmou a história. O homem apareceu do nada, pediu para ver a vítima e, minutos depois, um disparo ecoou na casa. Quando correram para ver o que havia acontecido, a porta estava trancada e a única janela estava aberta. O assistente analisou a cena. A sala de armas era pequena, repleta de espingardas e revólveres cuidadosamente organizados. No centro do cômodo, o corpo do homem jazia no chão, um filete de sangue escorrendo de sua têmpora. A arma do crime não estava ali. Do lado de fora, o solo estava revirado, mas nenhuma pegada clara podia ser distinguida. Como se alguém tivesse apagado deliberadamente qualquer rastro de sua passagem. Havia algo errado, algo que não se encaixava. O assistente escreveu cada detalhe em um caderno antes de enviar um longo relatório ao detetive. Horas depois, uma resposta chegou. Apenas uma única linha escrita no telegrama. Você já se perguntou se realmente há um assassino? A pergunta fez o assistente franzir a testa. O detetive, mesmo a quilômetros de distância, já percebera algo que ninguém mais tinha notado. E foi assim que começou a desmontagem do crime perfeito. O caso estava apenas começando, mas uma verdade já era clara. O assassino não havia deixado rastros porque não queria ser encontrado. Mas todo criminoso comete um erro. Com a chegada da polícia, novas evidências surgiram, mas cada descoberta parecia gerar mais perguntas do que respostas. O visitante desconhecido existia mesmo? Ou era uma invenção? Enquanto isso, o detetive, de sua poltrona confortável, recebia cada nova peça desse quebra-cabeça com um sorriso. Ele sabia que a resposta já estava lá. O problema não era encontrá-la, mas saber olhar no lugar certo. E você, acha que consegue resolver esse mistério antes que o detetive o faça? O crime na cabana isolada parecia um enigma sem solução. As peças não se encaixavam, os fatos apresentados contradiziam a lógica e a ausência de provas concretas deixava a investigação presa a suposições. O assistente, encarregado de reunir todas as informações, seguia cada pista com cautela, mas a cada resposta obtida, novas perguntas surgiam. A esposa do sobrinho, com sua postura impecável, era uma das figuras centrais no mistério. Sua versão dos eventos era clara e coerente, mas havia um detalhe que não saía da mente do assistente: sua frieza diante da tragédia. Para alguém que acabara de perder um parente próximo, sua reação parecia ensaiada. O mesmo valia para a caseira. Sua descrição do visitante misterioso era objetiva demais, quase como se tivesse sido decorada. O homem que chegara à cabana naquela noite teria um sotaque estrangeiro e vestia um sobretudo claro. Mas, quando questionada sobre traços específicos, como a cor dos olhos, o tom da pele ou qualquer outro detalhe marcante, ela hesitava. As dúvidas começaram a crescer. Havia algo de errado com os testemunhos.
O telegrama que convocou o assistente mencionava um assassinato ocorrido na noite anterior. Segundo o sobrinho, ele estava na cidade quando recebeu a notícia e voltou imediatamente. Sua chegada à cabana foi registrada pouco depois do amanhecer, confirmada pelo motorista que o levou da estação de trem até a propriedade. Se a linha do tempo estava correta, então ele não poderia ter cometido o crime. Mas o que dizer da esposa? Seu álibi dependia exclusivamente da palavra da caseira. Segundo a empregada, as duas estavam juntas quando o disparo foi ouvido. Mas, sem outras testemunhas, essa história poderia ser apenas um encobrimento. Havia também um outro detalhe: a janela aberta. O assistente examinou a cena com cuidado. Se o visitante fugira por ali, onde estavam as pegadas? A cabana ficava em uma área onde o solo era úmido devido às chuvas recentes. Qualquer um que tivesse passado por ali deveria ter deixado marcas, mas não havia nada. Foi então que um telegrama do detetive chegou, e a mensagem era direta. O visitante realmente existiu. A dúvida mudou a direção da investigação. Se o tal visitante nunca esteve ali, então a história da caseira e da esposa do sobrinho poderia ter sido fabricada. Mas, para confirmar isso, era preciso verificar se mais alguém havia visto esse homem. O assistente foi até a vila e conversou com os moradores que passaram pela estrada naquela noite. Se alguém tivesse se aproximado da cabana, teria sido visto. Mas ninguém relatou a presença de um estranho na área. A ausência de provas concretas levou a uma nova teoria. E se o criminoso não fosse um intruso, mas sim alguém que já estava dentro da cabana? A partir desse ponto, a investigação tomou um rumo inesperado. O assistente voltou a interrogar a caseira, fazendo perguntas mais diretas. Você mencionou que ele tinha um sotaque estrangeiro. Poderia imitar como ele falava? A mulher hesitou. Disse que não se lembrava do tom exato. E ele disse alguma coisa específica? Algo além de pedir para ver o senhor da casa? A resposta foi vaga. Muito vaga. O assistente então perguntou sobre o período em que a caseira trabalhava para a família. Ela havia sido contratada recentemente, apenas algumas semanas antes do crime. Sua chegada foi discreta, sem grandes apresentações. Isso levantou um novo alerta. Quem era, de fato, essa mulher? Ao consultar o registro da agência de emprego que supostamente a enviou, um detalhe surpreendente surgiu. Nenhuma mulher com aquele nome havia sido encaminhada à cabana. A descoberta foi crucial. A caseira era uma farsa. Se ela havia mentido sobre sua identidade, então sua função na casa poderia não ser apenas a de uma simples empregada. Poderia ser cúmplice no crime. Ou pior, poderia ser a própria assassina. Mas antes que pudesse ser interrogada novamente, ela desapareceu. Na manhã seguinte, a caseira havia sumido sem deixar rastros. Sua mala ainda estava no quarto, mas não havia sinais dela na vila ou nos arredores. A fuga repentina confirmou o que o detetive já suspeitava. Ela não era quem dizia ser. E se ela se foi sem levar nada, isso significava que tinha algo mais valioso do que objetos pessoais. Tinha um segredo a esconder. Com isso, a última peça começou a se encaixar. Se a caseira não existia, se o visitante nunca esteve ali, então quem arquitetou essa farsa? Restava uma única resposta. A esposa do sobrinho, que até então parecia uma mera testemunha, começou a se tornar o foco da investigação. Sua calma, sua história impecável, sua frieza calculada. Tudo indicava que ela poderia estar no centro do crime.
o assistente decidiu testar algo. Ele voltou à cabana e observou o local onde a caseira dormia. Lá, encontrou um conjunto de roupas simples e escuras, dobradas com precisão. Ao lado, um pequeno espelho de bolso e um kit de maquiagem. Foi o suficiente. A peça final do disfarce foi revelada. A caseira nunca existiu porque era, na verdade, a esposa do sobrinho. Ela havia se transformado, assumido um papel duplo, enganando todos com sua atuação. Um truque engenhoso que afastava qualquer suspeita dela, pois no momento do crime ela estava com a caseira. Mas não havia caseira. Havia apenas ela. O crime foi cometido com precisão cirúrgica. Ela se disfarçou, matou o homem, voltou às pressas para o quarto, removeu sua maquiagem e retomou sua identidade habitual. Quando o assistente a viu pela primeira vez, ela já era a viúva enlutada, sem qualquer traço da mulher que executara o assassinato. Era um plano brilhante, mas como qualquer plano, tinha um erro. E esse erro foi subestimar o olhar afiado de um detetive, que, sem sequer visitar a cena do crime, percebeu o detalhe que ninguém mais viu. A revelação de que a caseira nunca existiu havia mudado completamente o rumo da investigação. A verdade veio à tona. A mulher que se apresentava como uma simples empregada era, na realidade, a esposa do sobrinho. Um disfarce meticuloso, criado para encobrir sua participação no crime. Mas uma questão ainda pairava no ar. Por quê? O motivo por trás do assassinato era a peça final do quebra-cabeça. Para entender o que realmente aconteceu naquela cabana isolada, era necessário ir além dos fatos visíveis. O que parecia um simples crime de oportunidade poderia, na verdade, esconder algo muito mais profundo. O detetive, mesmo à distância, sabia que a motivação era tão importante quanto o próprio ato. O verdadeiro trabalho de um investigador não é apenas apontar o culpado, mas compreender o que levou alguém a matar. E foi exatamente isso que ele fez. O falecido não era um homem qualquer. Ele possuía uma vasta fortuna acumulada ao longo dos anos, mas sua relação com a família sempre foi repleta de desconfiança. Apesar de manter o sobrinho próximo, era um homem meticuloso e desconfiado. A quem deixaria sua herança? O assistente mergulhou nos documentos da vítima e encontrou algo interessante. O testamento havia sido alterado recentemente. Anos antes, tudo indicava que o sobrinho seria o principal beneficiário. Mas uma mudança feita poucas semanas antes de sua morte indicava outra direção. O dinheiro seria destinado a uma instituição de caridade. Esse detalhe era crucial. Se a herança já não estava mais em nome do sobrinho, então ele não ganharia nada com a morte do tio. Isso indicava que talvez ele não fosse o verdadeiro culpado. Mas e sua esposa? A mulher tinha mais do que um simples interesse financeiro. Sua vida antes do casamento era envolta em mistério, mas algumas informações começaram a emergir. Antes de se casar, ela era atriz, alguém acostumada a assumir diferentes papéis, capaz de manipular as emoções alheias com facilidade. Mas havia algo mais. Seu nome verdadeiro não constava em nenhum dos registros tradicionais da vila. Seu histórico estava repleto de lacunas. Ela era alguém que reconstruía sua identidade conforme necessário. E quando o assistente conseguiu acessar documentos antigos, encontrou um detalhe alarmante. Ela já havia sido investigada por fraude em outra cidade anos antes. Era claro que essa mulher possuía um histórico de enganação. O casamento com o sobrinho poderia ter sido apenas mais um de seus jogos. Talvez ela soubesse sobre a herança antes mesmo de se casar.
Talvez tenha sido parte de um plano maior. Mas o que ela não esperava era a mudança no testamento. Com essa nova informação, o motivo do crime se tornou evidente. Se o falecido não morresse antes de oficializar sua nova decisão, toda a fortuna escaparia de suas mãos para sempre. Então, ela agiu, assumiu um disfarce, criou uma história e tentou garantir que tudo parecesse um crime perfeito. Mas havia um problema. O detetive percebeu que o erro mais grave da assassina não foi a escolha do disfarce ou a criação do falso visitante. Seu maior engano foi subestimar o tempo. O telegrama informando sobre o crime havia sido enviado logo pela manhã, logo depois que o sobrinho chegou à cabana. Mas os médicos legistas concluíram que a morte ocorreu na noite anterior, por volta das 9h30. Se o sobrinho realmente estivesse envolvido, por que ele esperaria tanto tempo para avisar as autoridades? Esse lapso de tempo levantou uma nova teoria. Ele poderia estar sendo manipulado. A esposa, que tinha um histórico de enganação, poderia ter forçado a situação para que ele servisse como distração. Ela o manteve longe da cabana, garantindo que não tivesse envolvimento direto com o assassinato. Quando ele retornou e encontrou o tio morto, seu instinto foi buscar ajuda. E foi exatamente isso que permitiu que o detetive percebesse a verdade. A mulher não apenas criou um disfarce, ela criou uma história completa que afastava todas as suspeitas de si mesma. Mas agora, com todas as inconsistências expostas, era uma questão de tempo até que a justiça fosse feita. A polícia já estava pronta para agir. Mas o detetive sabia que uma acusação sem provas concretas poderia desmoronar facilmente. Ele precisava de algo mais, algo que fizesse a mulher confessar ou se entregar. Foi então que elaborou seu plano final. O assistente retornou à cabana e, com a ajuda das autoridades, organizou uma encenação. A mulher foi chamada para uma última conversa e, assim que entrou na sala, encontrou um cenário meticulosamente preparado. A mesa do falecido estava arrumada com seus documentos antigos. Uma cópia do testamento alterado estava bem à vista. A cadeira em que ele costumava se sentar foi propositalmente colocada de costas para a porta, como se alguém estivesse ali. Era um truque psicológico, uma simulação que a transportaria de volta para a noite do crime. Quando a mulher entrou e viu a cena, algo mudou em sua expressão. Seus olhos vagaram pela sala e, por um breve momento, sua respiração acelerou. O detetive, que observava tudo remotamente, sabia que esse era o momento crucial. O assistente se aproximou lentamente e disse apenas uma frase. Ele sabia. A assassina congelou. Seu olhar percorreu novamente a sala, sua mente buscando uma saída. Mas não havia escapatória. Ela tentou negar, mas a tensão em sua voz era visível. O desespero em seu semblante denunciava o que palavras não precisavam dizer. A farsa havia acabado. Com a confissão indireta, a polícia não teve dificuldades para reunir as provas finais. O disfarce, a manipulação e a fraude estavam agora completamente expostos. A justiça, que parecia tão distante no início, finalmente se fez presente. O sobrinho, inicialmente envolvido por sua lealdade à esposa, ficou devastado ao descobrir a verdade. Seu amor havia sido usado como peça em um jogo cruel. O detetive, de sua poltrona confortável, apenas sorriu. Ele sabia desde o início que todo crime tem uma falha e que a mente humana, por mais astuta que tente ser, sempre deixa escapar algo. A assassina foi presa e o caso da cabana isolada chegou ao fim.
Mas havia algo mais a ser considerado. Algo que fazia o detetive refletir sempre que solucionava um crime. O verdadeiro peso da justiça não está apenas em prender os culpados. Está em garantir que a verdade seja revelada, custe o que custar. O caso parecia resolvido. A assassina fora desmascarada, sua farsa exposta e seu disfarce desmontado. Mas, apesar das evidências apontarem para sua culpa, ainda havia algo que não se encaixava completamente. O detetive de sua poltrona não estava satisfeito. A história estava completa na superfície, mas faltava um detalhe essencial. Por que tudo aconteceu exatamente daquela forma? A questão não era apenas quem havia cometido o crime, mas como a ilusão foi construída tão perfeitamente. Era preciso voltar ao início e entender como a verdade foi mascarada desde o princípio. O plano da assassina não era um simples golpe de oportunidade. Tudo havia sido calculado com antecedência, cada movimento planejado para criar uma ilusão convincente. Ela sabia que, para cometer um crime perfeito, não bastava esconder provas. Era necessário manipular a percepção de todos ao seu redor. Por isso, ela não apenas criou um disfarce. Criou uma história dentro da história, onde cada detalhe parecia fazer sentido à primeira vista, mas quando analisado de perto, desmoronava. A ideia era simples. Se o crime parecesse um assalto cometido por um estranho, ninguém suspeitaria dela. Ela construiu sua versão dos eventos com precisão. O visitante desconhecido seria a peça central da narrativa. Um homem de sotaque estrangeiro e vestes claras, que surgiria na noite do assassinato e depois desapareceria sem deixar rastros. A caseira seria a única testemunha direta. Seu testemunho sustentaria a ideia de que alguém de fora estivera na cabana. O sobrinho, ausente no momento do crime, serviria como álibi indireto para afastar qualquer suspeita da própria esposa. Era uma encenação perfeita, mas, como todo espetáculo bem ensaiado, um erro nos bastidores poderia arruinar tudo. E foi isso que aconteceu. O problema dos grandes mentirosos é que, ao contar uma versão falsa dos acontecimentos, eles acreditam que podem prever cada variável. Mas a verdade é mais resistente do que parece. O primeiro erro da assassina foi a escolha da falsa caseira. Ela assumiu o papel de uma empregada discreta e eficiente, mas esqueceu que, em uma vila pequena, cada rosto é conhecido. Quando o assistente conversou com os moradores da região, ninguém conseguia se lembrar da mulher que supostamente trabalhava na cabana. Ela surgiu do nada e, depois do crime, desapareceu no mesmo mistério em que havia chegado. Isso não apenas levantou suspeitas, mas derrubou a ideia de que ela era uma funcionária legítima. Outro detalhe que jogou contra a farsa foi a janela aberta. A assassina queria que acreditassem que o visitante fugiu por ali, mas falhou em um aspecto fundamental: a lama ao redor da cabana. O chão molhado deveria ter registrado pegadas, mas não havia nenhuma. O assistente percebeu rapidamente que alguém que tivesse saído às pressas teria deixado vestígios. A ausência completa de marcas indicava que ninguém passou por ali, o que invalidava completamente a história do visitante desconhecido. A assassina não tentou apenas enganar a polícia. Ela manipulou a própria narrativa do crime, criando uma realidade alternativa em que tudo parecia plausível. Isso não significava apenas contar uma mentira. Significava fazer com que os outros acreditassem nela como se fosse uma verdade absoluta. O sobrinho, por exemplo, foi levado a crer que sua esposa não tinha nenhuma relação com o crime. Ele confiava nela cegamente, acreditava em suas palavras
e seguia suas orientações sem hesitar. A assassina usou essa confiança como uma ferramenta. Ela soube exatamente como reagir ao crime, que palavras usar e quais emoções demonstrar para manter sua posição intocável. Foi essa habilidade que fez com que, no começo, ninguém suspeitasse dela. Mas há algo que nem mesmo os mais habilidosos manipuladores conseguem controlar: a inconsistência dos próprios relatos. Durante a investigação, o assistente percebeu um pequeno detalhe que parecia insignificante no início, mas que, ao ser analisado com mais cuidado, expôs a farsa por completo. Quando a assassina descreveu o suposto visitante, mencionou seu sotaque estrangeiro. Mas quando foi pressionada a imitá-lo ou lembrar de alguma frase específica que ele tenha dito, sua memória falhou. Ela tentou se justificar dizendo que estava assustada demais para prestar atenção. Mas esse detalhe foi crucial. Se o visitante tivesse realmente existido, qualquer pessoa se lembraria ao menos de algo sobre sua fala. Um tom de voz diferente, uma palavra fora do comum. Mas no caso dela, tudo era vago. O detetive, ao ouvir essa informação, percebeu imediatamente o que estava acontecendo. A assassina não falhou ao se lembrar dos detalhes. Ela falhou ao inventá-los. E isso destruiu sua versão dos fatos. Com cada peça da farsa sendo desmontada, não havia mais para onde fugir. A polícia já possuía evidências o suficiente para prendê-la, mas o detetive sabia que ainda faltava uma coisa: a confissão final. A estratégia psicológica usada anteriormente foi a chave. Quando confrontada com uma simulação da cena do crime, a assassina demonstrou o primeiro sinal de medo real. Sua postura calculada começou a se desfazer. Foi nesse momento que o assistente deu o golpe final. Ele relembrou as inconsistências, apontou as falhas no plano e, por fim, revelou que todas as mentiras haviam sido descobertas. E então, ele disse algo que fez com que ela perdesse completamente a compostura. Você estava sozinha na sala quando o tiro foi disparado. Esse simples enunciado quebrou sua última linha de defesa. Ela tentou negar, mas não havia mais argumentos. A verdade havia prevalecido. O jogo havia acabado. Todas as peças do quebra-cabeça estavam no lugar. Cada engano havia sido desmascarado e o véu da mentira arrancado sem piedade. A assassina, que acreditava ter arquitetado o crime perfeito, se via agora diante da inevitável consequência de seus atos. Seu plano meticuloso desmoronara não por uma falha grandiosa, mas por pequenos detalhes que não puderam ser ocultados. A justiça, tantas vezes vista como lenta ou falha, finalmente alcançava seu destino. Mas a questão permanecia: qual seria o destino da assassina? Com todas as provas apresentadas, o julgamento aconteceu rapidamente. A promotoria desmontou sua defesa com a precisão de um bisturi, expondo cada incoerência, cada tentativa de manipulação e, acima de tudo, sua frieza ao executar o crime. A ré tentou se manter firme. Durante os depoimentos, manteve a mesma postura que sustentara durante a investigação. Calma, elegante, inabalável. Mas sua confiança era apenas uma sombra do que fora antes. Dessa vez, suas palavras não tinham mais poder. O júri ouvia, mas não acreditava. Os testemunhos foram contundentes. O sobrinho, antes cego pela lealdade à esposa, foi um dos primeiros a falar contra ela. Seu choque ao descobrir a verdade fora genuíno e sua revolta cresceu conforme cada detalhe do plano era exposto no tribunal. Por fim, a sentença foi pronunciada. O peso da lei caiu sobre a assassina sem hesitação. A ilusão havia sido desfeita
e a punição se tornou inevitável. Embora a justiça tivesse sido feita, o impacto do crime se estendeu além do tribunal. A vila nunca mais seria a mesma. Um local onde os dias passavam sem grandes eventos, agora carregava a marca de um assassinato que desafiou a lógica e enganou a todos, ao menos por um tempo. O sobrinho, que não teve envolvimento direto no crime, ainda assim pagou um preço. Sua reputação ficou manchada, sua vida social destruída. Tornou-se um homem recluso, assombrado não apenas pela morte do tio, mas pela traição de alguém em quem confiava incondicionalmente. O dinheiro que motivara o crime nunca chegou às mãos de sua esposa. Seu destino não foi o luxo, mas a cela fria de uma prisão, onde a única coisa que restava era o peso de suas escolhas. A fortuna do falecido foi destinada exatamente para onde ele queria: a instituição de caridade mencionada no testamento. Em meio a tantas perdas, esse foi o único aspecto do caso que se manteve inalterado. O detetive, que acompanhara todo o caso à distância, recebeu a notícia do veredicto com a mesma serenidade de sempre. Ele nunca duvidara do desfecho. Desde o início, sabia que um crime cometido com pressa, mesmo que bem planejado, sempre carrega falhas invisíveis para os olhos comuns, mas óbvias para aqueles que sabem onde procurar. Seu método nunca fora baseado na pressa. Ele não confiava apenas em evidências físicas, mas na inconsistência das narrativas, na psicologia por trás do crime e no comportamento humano. A mente criminosa sempre acredita que pode escapar, mas o tempo nunca protege a mentira. Quando o assistente retornou à cidade para relatar o desfecho do caso, encontrou o detetive sentado junto à lareira, com um jornal dobrado ao lado da poltrona. Então, justiça foi feita? Perguntou o detetive sem erguer os olhos. Sim, respondeu o assistente. Mas no fim das contas, parece que ninguém realmente saiu ganhando. O detetive sorriu, com aquele ar de quem já ouvira essa reflexão inúmeras vezes. Um crime nunca traz vitórias. Há apenas aqueles que perdem mais lentamente. O assistente permaneceu em silêncio por um instante, refletindo sobre as palavras do mentor. Mas há algo que ainda me incomoda. Como soube desde o início que não havia um visitante? O detetive soltou uma leve risada e pegou o jornal, folheando as páginas com calma. Simples, mon ami. O crime não foi planejado para ser perfeito. Foi planejado para parecer perfeito. E essa é sempre a maior fraqueza de qualquer criminoso. O assistente assentiu. Ele aprendera mais uma lição, mais uma verdade sobre o funcionamento da mente humana. No fim, não foi uma pista física que resolveu o crime. Foi a compreensão de que a verdade nunca pode ser completamente ocultada. O caso da cabana isolada chegou ao fim. O crime, que começou como um enigma intrincado, foi desmontado peça por peça. O que parecia impossível de resolver se tornou óbvio quando analisado pelos olhos certos. E assim como qualquer outro crime, este deixou um lembrete para aqueles que prestam atenção. A mentira pode ser construída com precisão. O engano pode ser convincente. Mas nenhuma ilusão resiste ao tempo. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. E não pare por aqui. Clique no próximo vídeo e continue desvendando mistérios incríveis. Nos vemos na próxima investigação.